Olá a todos e a todas. Nos anos de 1960, o desenvolvimento econômico, como processo contínuo de crescimento e aumento do consumo, começa a ser questionado. Nessa unidade, vamos apresentar alguns dos autores que colocaram essa preocupação na agenda da ciência econômica e na discussão sobre desenvolvimento. A unidade será dividida em duas partes. Na primeira subunidade, vamos conhecer um pouco da história da termodinâmica e alguns dos seus conceitos que foram vulgarizados na economia e na discussão sobre desenvolvimento. Na segunda subunidade, mostraremos a recepção e integração desses conceitos nos trabalhos de alguns economistas que buscaram direcionar a atenção dos seus colegas para as bases materiais dos processos da produção e transformação de matéria e energia. Concluiremos com a apresentação de dois autores que incorporaram esses conceitos da termodinâmica na sua análise e interpretação da relação de dependência que liga a Amazônia às economias centrais. Os termos e conceitos que vamos conhecer nessa primeira subunidade são conservação da energia, sistema, entropia, energia livre, termodinâmica não linear, auto-organização e estruturas dissipativas. A termodinâmica, como novo ramo da ciências exatas, surgiu junto com a Revolução Industrial no início do século XIX. Em 1782, o inglês James Watt construiu a primeira máquina a vapor. No mesmo tempo e na mesma unidade na qual Adam Smith estava escrevendo a sua obra sobre a riqueza das nações. Ao contrário da física mecânica, a termodinâmica trabalha com sistemas que são definidos por parâmetros macroscópicos e não pela posição e velocidade dos seus elementos. Esses parâmetros macroscópicos usados para descrever o sistema podem ser a temperatura, a pressão, o volume, enfim, quantidades fáceis de medir se comparados à tarefa de calcular as posições de um número quase impensável de átomos e moléculas no nível micro do sistema. Mas não somente os diferentes níveis, macro na termodinâmica e micro na mecânica clássica, distinguem os dois ramos da física. Para a descrição dos sistemas termodinâmicos, são de grande importância as condições fora do sistema ou a interação entre sistema e o seu entorno. Assim, a termodinâmica quer prever as modificações de um sistema em reação a uma modificação imposta. A termodinâmica distingue três sistemas diferentes. Sistemas isolados, que são sistemas sem contato com o seu entorno, tipo o nosso universo. Sistemas fechados, sistemas que trocam energia, mas não matéria com o seu entorno, a Terra, por exemplo. E sistemas abertos, sistemas que trocam energia e matéria com o seu entorno. Seriam todos os seres vivos. No início do século XIX, o francês Jean-Joseph Fourier publicou um trabalho em que tentou esclarecer o fenômeno da propagação térmica. O resultado do seu trabalho foi nada complicado. O fluxo de calor entre dois corpos é proporcional ao gradiente da temperatura entre esses dois corpos. Isso independentemente da composição química e da forma sólida, líquida ou gasosa do corpo. Somente o coeficiente da proporcionalidade é específico para cada substância. Desta maneira, Fourier tinha descoberto
uma lei da física tão universal como a lei da gravidade. Na sua tentativa de entender melhor o funcionamento das máquinas a vapor, Cadí Carnot idealizou a sua máquina térmica ideal, onde, por definição, todo contato entre corpos de temperaturas diferentes foi excluído, possibilitando assim um perpétuo mobile, uma máquina que, sem fluxo externo de energia, se movimenta para sempre. Mas, mesmo sendo uma abstração do mundo real, o ciclo de Carnot serviu para chamar a atenção para dois fatos, até então desconhecidos e que levaram mais tarde à formulação da segunda lei da termodinâmica. Julius Robert Mayer, um médico alemão com interesse em fenômenos físicos, publicou nos anos de 1840 alguns trabalhos onde ele descreve o fenômeno do equivalente mecânico do calor. Segundo esse enunciado, que foi uma das primeiras versões da primeira lei da termodinâmica, trabalho mecânico e calor são equivalentes. Energia não pode ser criada nem destruída. O que é possível é a sua transformação. E essa transformação sempre ocorrerá em uma relação fixa. O fato de não ser físico ou matemático de formação fez com que os trabalhos de Mayer não foram bem recebidos pelos acadêmicos da física. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, James Prescott Joule, filho de um dono de uma cervejaria, se dedicou de forma autodidática às pesquisas de física e química. Ele chegou a conclusões que foram semelhantes às do Mayer. Há um equivalente de calor. A mesma quantidade de trabalho gera sempre a mesma quantidade de calor. O formulado de uma maneira diferente, não existe trabalho físico sem que parte da energia se dissipa em calor. Assim, finalmente se encontrou uma explicação para o fato de que as máquinas a vapor não podem alcançar um grau de eficiência energética de 100%. Hermann von Helmholtz, um médico e físico alemão, usou os trabalhos de Joule e Mayer e os condensou no princípio da conservação de energia. Esse princípio, também conhecido como primeira lei da termodinâmica, estabelece que dentro de um sistema isolado, a quantidade total da energia fica constante. William Thomson, mais tarde levado a título de Lord Kelvin, um matemático e físico irlandês, usou os trabalhos de Cadí Carnot como base para desenvolver uma nova escala termométrica, cujo ponto mais baixo é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, a energia cinética das moléculas é a mais baixa possível. Thomson formulou pela primeira vez o conteúdo da segunda lei da termodinâmica, postulando uma desagregação universal da energia mecânica. Rudolf Clausius, um físico alemão, se ocupou da pesquisa da transformação de calor em trabalho. Clausius definiu o calor como uma forma de energia e não como uma matéria específica. Dessa maneira, ela pode ser transformada em outras formas de energia, por exemplo, energia cinética. O problema que Clausius tentou resolver foi o seguinte: como descrever o estado de um motor, uma máquina de Carnot não ideal,
depois de se passar um ciclo e dissipar parte de sua energia mecânica em calor pelo contato com o entorno. Os parâmetros até então usados para escrever o estado de um sistema termodinâmico, pressão, temperatura, quantidade de calor no sistema, somente indicavam a conservação da energia. Portanto, eles não foram capazes de indicar as mudanças qualitativas da energia que ocorrem dentro do sistema motor. Para resolver esse impasse, Clausius introduziu uma nova categoria, a entropia, uma função do estado do sistema que indica a quantidade da energia do sistema que se dissipou e, assim, não está mais disponível para ser transformada em trabalho. A ela corresponde a categoria energia livre, que indica a quantidade de energia disponível no sistema capaz de ser transformada em trabalho. Assim podemos dizer, energia equivale a entropia mais energia livre. Como cada novo ciclo de motor, isso é a transformação de calor em energia mecânica e a conversão de calor é acompanhado de um processo de dissipação de energia, a entropia de um sistema tem uma tendência irreversível. Ela somente aumenta. Na nova redação das leis da termodinâmica, Clausius, além de introduzir o conceito de entropia, formulou as leis em uma dimensão cosmológica, se referindo ao universo como um sistema isolado. As leis são: primeira lei, a energia do mundo é constante. Segunda lei, a entropia do mundo aumenta até o máximo. O estado de um sistema isolado, onde a entropia é máxima, é definido como equilíbrio termodinâmico. A formulação da segunda lei da termodinâmica, na formulação universal de Clausius, gerou grande impacto e grande repercussão no meio acadêmico da época. E o físico Hermann von Helmholtz foi o primeiro que explicitou as consequências para o universo, a morte calórica, o estado em que o universo entra no seu equilíbrio termodinâmico. Com a formulação das leis da termodinâmica e os trabalhos de Josiah Willard Gibbs sobre a transformação de energia, esse ramo consolidou-se finalmente como nova visão do mundo ao lado da física mecânica. As duas visões diferentes podem ser sintetizadas através da interpretação do tempo dado por elas. Por um lado, na visão microscópica da física mecânica, todos os processos são reversíveis. Sendo assim, não há como definir uma certa de tempo. Por outro lado, baseado na segunda lei da termodinâmica, pela sua visão macroscópica da irreversibilidade, foi possível introduzir a categoria tempo na interpretação de fenômenos reais. O primeiro que formulou essa contradição foi o físico austríaco Joseph Loschmidt, no seu paradoxo da irreversibilidade. E o primeiro a tentar resolver esse impasse foi seu aluno e depois colega de faculdade Ludwig Boltzmann. Segundo Boltzmann, a contradição pode ser resolvida através do artifício da estatística e da probabilidade. Ele interpretou o crescimento irreversível da entropia como expressão do crescimento da desordem molecular. Ou, em outras palavras, a transformação ao equilíbrio térmico e o aumento associado da entropia são equivalentes à transformação de um estado mais improvável a um estado mais provável. Para ilustrar o raciocínio de Boltzmann, imaginemos uma caixa com dois compartimentos contendo 4 partículas.
Existem somente duas combinações de colocar todas as 4 partículas em uma das duas caixas. 4 combinações para colocar uma partícula na caixa esquerda e 3 na caixa direita. 6 possibilidades de colocar 2 partículas na caixa esquerda e direita e 4 possibilidades de colocar 3 na caixa esquerda e uma na caixa direita. O princípio de Boltzmann diz que a natureza sempre procura o estado no qual mais possibilidades, no nosso caso, o caso 2, 2 partículas em cada caixa existem. Entropia, conforme Boltzmann, é assim definido pelo número dessas possibilidades. Sendo assim, a natureza procura sempre o estado de maior entropia. A termodinâmica ganhou novos impulsos nos anos 30 do século passado pelos trabalhos do químico norueguês Lars Onsager. Na Universidade de Yale, ele estudou mais profundamente o fenômeno da termodifusão. Pelas suas descobertas, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1968. A termodifusão descreve o comportamento de um sistema termodinâmico que é impedido de alcançar o seu equilíbrio. O fenômeno pode ser observado dentro de um sistema fechado que contém uma mistura de hidrogênio, um gás leve, e de gás carbônico. O aparelho com a mistura de gás é aquecido, mas de uma maneira que se mantém uma pequena diferença de temperatura entre os dois polos. Em vez de uma desordem crescente devido ao aumento da temperatura, observa-se uma separação dos gases. O gás leve flui para a parte mais quente e na parte mais fria aumenta a concentração de SO2. O processo de termodifusão é muito comum em depósitos subterrâneos de petróleo, onde se observa perfis de concentração de matérias diferentes. Para explicar esse fenômeno, Onsager interpretou a diferença da temperatura que existe entre os dois polos do aparelho como uma força que, em analogia com o impulso na mecânica, consegue movimentar calor e matéria. E esses fluxos são diretamente proporcionais à força que os gera. Devido a esse comportamento linear, a parte da termodinâmica que pesquisa fenômenos perto do equilíbrio térmico foi denominada de termodinâmica linear. Mas o que acontece quando se afasta um sistema termodinâmico ainda mais do seu estado de equilíbrio? Esclarecer isso virou tarefa de vários grupos de pesquisadores que, em um conjunto, formam uma escola muito heterogênea que pode ser dominada com a categoria termodinâmica não linear. Sem ser completo, podemos citar a escola de Bruxelas, de Ilya Prigogine e Paul Klandstorff, a escola russa de Moscou e Gorky, os trabalhos de Werner Ebeling em Berlim e a escola de Stuttgart sobre a liderança de Hermann Haken. Os trabalhos desenvolvidos dentro da termodinâmica não linear mostram que a simples analogia de aumento de entropia igual a um aumento da desordem não se justifica. Pelo contrário, distante do seu estado de equilíbrio termodinâmico, o sistema é capaz de formar, junto com uma alta produção de entropia, estruturas complexas e manter essas estruturas. Prigogine e Klandstorff batizaram esse fenômeno de estruturas dissipativas. Essa formação de estruturas, também chamado auto-organização, é uma possibilidade que pode acontecer
durante o caminho de afastamento do sistema do seu estado de equilíbrio termodinâmico, mas não é uma necessidade. As fotos mostram exemplos de estruturas dissipativas que se formaram em líquidos dentro de um recipiente que foi colocado acima de uma fonte de energia. No decorrer do tempo e sob permanente fluxo de energia da fonte externa para dentro do sistema, pode-se observar fases em que a superfície dos líquidos oscila entre uma fase desorganizada, ou caótica, e uma fase onde se formam estruturas bem definidas. Essas estruturas permanecem durante um certo período de tempo e durante um certo intervalo de temperatura. Um outro integrante do grupo é Hermann Haken, um físico alemão que usou os princípios de auto-organização de sistemas longe do equilíbrio para explicar o funcionamento do laser. Ele também é fundador da cinergética, a ciência que descreve as formas de auto-organização e interação de elementos em sistemas complexos. Vamos resumir. A termodinâmica, como ramo da física, surge junto com a Revolução Industrial. Apesar do fato que muitas das suas descobertas foram instigadas pela busca por um entendimento melhor da máquina a vapor, o grande impulsionador do processo industrial, ela se firmou logo ao lado da mecânica como uma ciência capaz de fornecer conhecimentos sobre os processos básicos do funcionamento do mundo físico e biológico. A termodinâmica ganhou novos impulsos através de um movimento que focou em sistemas abertos e longe do seu equilíbrio. Esses estudos desvendaram processos de auto-organização e formação de estruturas emergentes em função de mudanças que ocorrem no entorno do sistema. Na segunda parte dessa unidade, vamos conhecer como as leis gerais da termodinâmica foram recebidas por economistas, cujo interesse era devolver à ciência econômica a sua sensibilidade para os processos de transformação material e energética que acompanha a atividade econômica. Muito obrigado pela sua atenção.